Dia 188, Jeremias capítulo 8 ao capítulo 11. No capítulo 8, o profeta continua a trazer palavras de advertência e lamentação ao povo de Israel. Ele descreve a situação espiritual e moral decadente da nação, destacando a falta de arrependimento e o engano do coração. Jeremias começa lamentando a falta de frutos espirituais e a ausência de arrependimento genuíno. Ele expressa sua tristeza ao ver a destruição iminente e o sofrimento que o povo enfrentará por causa de sua rejeição à palavra de Deus. O profeta denuncia a falsidade dos líderes religiosos e a influência dos falsos profetas, que proclamam paz e segurança quando a nação está à beira do juízo divino. Jeremias confronta o povo com a dura realidade de sua situação, expondo a profundidade de sua apostasia e idolatria. Ele usa metáforas como a do campo de batalha coberto de cadáveres para descrever o desastre iminente e a desolação que virá sobre a terra. Jeremias clama ao povo para quebrar o ciclo de pecado e arrepender sinceramente, buscando a Deus de todo o coração. Ele destaca a importância de conhecer e praticar a lei de Deus, enfatizando que a sabedoria e o conhecimento verdadeiros vêm do Senhor. No final do capítulo, Jeremias expressa sua tristeza pela destruição do seu povo e pela sua própria dor diante da desobediência e obstinação do povo. Ele clama a Deus por cura e salvação, reconhecendo que somente o Senhor pode trazer restauração e redenção. O capítulo 9 aborda a tristeza e o lamento do profeta em relação ao povo de Israel e as consequências do seu pecado. O capítulo começa com Jeremias desejando que a sua cabeça fosse um manancial de lágrimas para chorar dia e noite pela destruição e sofrimento do seu povo. Jeremias expressa sua angústia diante da maldade e da falta de sinceridade das pessoas ao redor. Ele observa que o engano e a mentira prevalecem e que as pessoas estão se voltando para a idolatria, adorando outros deuses em vez de seguir o Senhor. Deus, através de Jeremias, expressa sua tristeza pela infidelidade de Israel e anuncia o julgamento que virá sobre a nação. A terra será desolada e as pessoas serão castigadas por seus pecados. Jeremias lamenta a destruição iminente e suplica a Deus por misericórdia, pedindo que ele não castigue Israel completamente, mas que reserve um remanescente piedoso. O profeta reconhece que o pecado do povo merece o juízo de Deus, mas ainda assim clama por sua graça. No final do capítulo, Jeremias destaca a importância de conhecer a Deus e a sabedoria e se gloriar nele, em vez de buscar a sabedoria humana ou confiar nas riquezas terrenas. Ele enfatiza que somente em Deus há justiça, misericórdia e retidão verdadeiras. O capítulo 10 aborda a futilidade da idolatria e exaltação do verdadeiro Deus. O capítulo começa com Jeremias descrevendo a prática de criar e adorar ídolos feitos pelo homem. Ele adverte o povo sobre a inutilidade desses ídolos que são feitos de madeira e metal, incapazes de falar, agir ou trazer qualquer bênção ou proteção. Jeremias destaca a diferença entre os falsos deuses e o Deus verdadeiro, que é o Criador do céu e da terra. Ele enfatiza a grandeza e o poder de Deus, destacando que não há ninguém como ele. O verdadeiro Deus é vivo e eterno, capaz de realizar maravilhas e exercer juízo sobre as nações. O profeta adverte ao povo de Israel sobre o julgamento que virá devido à sua idolatria e desobediência. Ele destaca a ironia deles adorarem ídolos surdos e mudos, enquanto o Deus verdadeiro é capaz de ouvir e responder às orações do seu povo. Jeremias exorta o povo a reconhecer sua insensatez na adoração de ídolos e a se voltar para o Senhor, o único Deus verdadeiro. Ele encoraja-os a temer a Deus e a confiar na sua soberania, reconhecendo que somente Ele pode trazer bênçãos e livramento. O capítulo 11 aborda a quebra da aliança entre Deus e o povo de Israel. O capítulo começa com Jeremias sendo encarregado por Deus de proclamar as palavras da aliança que ele havia feito com Israel quando os tirou do Egito. Jeremias relembra que o povo quebrou repetidamente essa aliança, desobedecendo aos mandamentos de Deus e seguindo outros deuses. Ele adverte o povo sobre as consequências dessa infidelidade, trazendo julgamento e a maldição sobre si mesmo. O profeta revela que houve uma conspiração contra ele por parte dos homens de Anatote, sua própria cidade natal. Eles tramam contra Jeremias por causa de suas palavras de advertência e rejeição da idolatria. Jeremias pede a Deus que traga o juízo sobre seus inimigos e clama por justiça. Deus responde a Jeremias revelando que ele conhece os planos malignos dos homens de Anatote e que trará sobre eles um castigo justo. Deus declara que não ouvirá as orações e súplicas do povo rebelde, pois eles se afastaram dele e seguiram outros deuses. O capítulo termina com Jeremias expressando sua confiança em Deus, reconhecendo que ele é um Deus justo, que reconhece os corações e retribuirá a cada um conforme suas ações. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.